Olá, eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai fazer o penúltimo vídeo, ou antepenúltimo, eu não sei exatamente, mas a gente tá bem perto de acabar o nosso inventário que vai ficar bem completinho. Mas o que a gente vai fazer hoje é que a gente vai adicionar os drops dos monstros no nosso inventário. A gente ainda não vai fazer como a gente vai pegar os itens no chão e como a gente vai largar, por exemplo, o monstro morrer e ele deixar o item, mas a gente vai preparar o nosso inventário para ele diferenciar o que é item, por exemplo, uma arma, e o que é esses drops. E daí, quando a gente quiser mover eles, a gente vai mover e vai funcionar certinho. E o porquê que a gente tem que fazer isso? Porque vamos supor que a gente só tem uma sprite, no momento a gente está usando as sprites para separar os itens, certo? Daí imagina que a gente tem uma sprite gigante com todos os itens do nosso jogo. A gente precisa criar alguma forma de a gente diferenciar o que é um item do que é uma arma. Porque, por exemplo, quando a gente for fazer um sistema de equipe, a gente quer que a gente clique em uma arma, daí a gente possa equipar aqui. Mas a gente não quer que a gente pegue um item aqui aleatório, um item de drop de monstro e a gente possa equipar, certo? O item tem outras funções, para craft, para quest, enfim. E agora a gente tem que definir uma forma de como a gente vai separar o que é uma arma, o que a gente pode equipar, do que é um item de drop que a gente vai usar para as outras coisas. E para isso a gente vai precisar separar eles em sprites diferentes. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Agora vamos para o que interessa. Aqui na descrição vai ter o link lá da pasta e eu atualizei ela e eu coloquei a sprite itens inimigos que a gente vai usar para adicionar esses itens no momento, ok? Então a gente vai vir aqui em sprite, parte 2, e a única coisa que eu vou fazer vai ser arrastar ele para dentro e tudo o que for item de inimigo eu vou colocar aqui. Então tudo que for drop vai ficar dentro da sprite itens inimigos e eu vou trocar o SPR itens normal que estava antes para SPR itens armas. Então, por exemplo, a gente quer adicionar uma arma nova, a gente vai adicionar nessa sprite sheet de armas. A gente quer adicionar um novo monstro, por exemplo, a gente tem aqui uma slime e um orc, que ele dropa o capacete, o dente e a slime uma parte da slime. Então vamos supor que depois a gente vai adicionar um javali, a gente quer que drope os dentes dele. A gente adicionaria aqui na sprite de itens dos inimigos. E com esse sistema, a gente pode adicionar, por exemplo, você quer que tenha a sprite itens inimigos, mas você quer dividir as sprites em itens inimigos em, por exemplo, fases. Então, na primeira fase tem a sprite slime e a sprite do inimigo. Aí depois você vai chamar essa aqui de SPR itens inimigos 1. Aí na segunda fase você quer adicionar outras sprites, a gente pode criar outra sprite sheet e daí chamar de SPR itens inimigos 2, se você preferir organizar dessa maneira. Mas se você quiser, você pode só criar uma SPR itens inimigos e colocar a sprite de todos os itens que vai ter no seu jogo, ok? Então, agora a gente separou em dois, um para arma, que daí vai ser definido as armas que a gente pode equipar, porque elas são armas, porque elas fazem parte do sprite itens armas, e os itens dos inimigos, realmente, ok? Agora, a gente vai vir aqui no nosso objeto inventário, e no criar, a gente tem aqui enum item armas, a gente vai criar um outro para os itens dos nossos inimigos. Então aqui embaixo, vou vir aqui, colocar enum item, underline inimigos, e daí aqui eu vou colocar os itens que vão ter naquela sprite sheet. Os itens que eu criei foram slime part, eu vou chamar de slime part, um orc capacete. A gente não tem esse inimigo orc ainda, também a gente vai adicionar depois, certo? Eu vou trazer aqui pra vocês. Eu só tô colocando um drop por enquanto dele pra gente poder organizar o inventário. E um orc dente. E por último, eu vou colocar a altura. E também, esses itens que eu tô colocando aqui, eles são um item, só tô usando um item bem genérico aqui pro nosso jogo, tá? Mas vocês podem criar os seus próprios itens, seus próprios inimigos. Aqui essas sprites são todas eu que fiz, mas vocês podem usar à vontade, ok? Mas se vocês quiserem criar outras também, fiquem à vontade. Se vocês criarem, também podem me enviar depois, que eu adoro ver o que vocês estão criando, certo? E agora a gente tem uma diferença que é, quando a gente adiciona algum item dentro do nosso inventário, ele sempre estava usando a mesma sprite. Então se a gente vier aqui no desenhar GUI, a gente pedia para ele desenhar o SPR itens. Só que agora a gente vai ter o SPR itens armas e o SPR itens inimigos. Então dentro do nosso grid, quando a gente adicionar algum item, a gente vai ter que definir se ele é uma arma ou se ele é um inimigo para ele pegar a sprite certinho. Então aqui dentro do projeto, esse aqui eu já tinha feito e aqui eu pedi para o Game Maker desenhar para mim os atributos do grid. Então aqui é como se ele tivesse dividido em 3 colunas e todas as linhas do grid, ok? Então cada linha dessa é uma linha do grid. Lembrando que a primeira coluna é o item, então esse 0 é o item. A segunda coluna é a quantidade. E a terceira coluna foi uma coluna que eu adicionei que no momento a gente não tem no nosso projeto, que ele guarda a sprite. Então, por exemplo,
Aqui, a nossa espada é a primeira linha, a gente tem o item 0. E o item 0 na nossa sprite de armas equivale à espada. Só que se a gente for olhar aqui, por exemplo, a slime, que é o 0, 1, 2, 3, 4, a quinta linha, então 0, 1, 2, 3, 4, a gente vai ver que ela também é item 0, igual à espada. Só que o que muda é que daí ela vai alterar qual é a sprite dela. E aqui a gente pode ver que essa daqui é a sprite 20. Então essa aqui é a sprite dos inimigos, dos itens dos inimigos. E essa daqui é a sprite das nossas armas. Então essa é a diferença. As duas, tanto a espada quanto a slime, correspondem ao item 0. Só que, dependendo da sprite que está associada, ele vai desenhar um item diferente. Então, para a gente conseguir desenhar esses itens, desenhar esse inventário com armas e itens dos inimigos, a gente tem que falar qual é a sprite de cada um. Então, o que eu quero dizer com isso é, no momento, quando a gente adiciona um item no nosso inventário, a gente dá qual é o item, por exemplo, uma espada, e a quantidade. Junto com isso, a gente vai precisar dar a sprite também, para saber se a sprite é de uma arma ou se a sprite é de um item, de um inimigo, ok? Então, o que a gente precisa fazer é que a gente vai adicionar uma nova informação dentro do nosso grid. Então, a gente vai vir aqui em enum infos, a gente tem item quantidade, e agora a gente vai ter também a sprite. Então, como a gente está alterando a altura do nosso enum, ele já vai alterar a largura do nosso grid. Então, ele já vai adicionar uma nova coluna no nosso grid. E agora, a gente teria que vir aqui e colocar grid underline itens. Aí, por exemplo, a espada, ela seria a SPR itens armas. Só que da maneira que a gente está fazendo, a gente vai ter que adicionar manualmente em todo slot qual é a sprite e tudo mais. E não tá uma maneira muito legal, porque depois a gente vai querer adicionar, por exemplo, uma descrição de cada item. A gente vai ter que vir aqui e colocar grid itens, acessar o grid infos, ponto descrição e ficar escrevendo a descrição. A gente vai adicionar uma forma muito mais fácil e mais rápida a gente adicionar essas coisas, ok? Para isso, a gente vai criar um script de adicionar itens no nosso inventário. Como a gente vai fazer isso? A gente vai apagar tudo isso aqui, por enquanto. Daí a gente vai vir em scripts, a gente vai vir em funções, que é um script que a gente tem. E aqui embaixo a gente vai criar uma nova função chamada function ds grid add item, ok? Então, sempre que a gente chamar essa função, a gente vai estar adicionando um item novo dentro do nosso inventário. E aqui, a gente vai pedir 3 argumentos. A gente vai pedir um item, uma quantidade e uma sprite. Então, sempre que a gente fizer essa função, a gente vai adicionar dentro do nosso inventário um item novo, a gente vai adicionar numa nova linha algum item, daí a gente vai dar o item, a quantidade e qual é a sprite dele, ok? Normal, igual a gente está fazendo atualmente, só que a gente vai facilitar essa ideia de adicionar novos itens. Então, eu vou criar aqui uma variável local chamada grid, que ele vai, só para a gente ficar mais fácil, ele vai pegar qual é o nosso grid. Então, objeto inventário, grid, underline itens, ok? A gente só está pegando, em vez de a gente ficar escrevendo objeto inventário, ponto, grid itens, a gente só está guardando uma variável local, underline grid, ok? Só que tem um problema que é o seguinte. Vamos supor que a gente esteja aqui e a gente não tem esse cajado, por exemplo, no nosso inventário. Vamos supor que ele não está aqui, eu coloquei aqui no canto. E a gente tem esse slot vazio aqui. Vamos supor que a gente quer adicionar um novo item. A gente pegou esse cajado no chão, ele está aqui no chão, a gente foi lá e pegou. Daí a gente vai querer adicionar. Se a gente só pedir para ele adicionar, ele vai adicionar no final do nosso grid. Porque ele vai pegar qual é a altura. Então vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E daí ele vai adicionar aqui no final. E ele vai pular esse slot vazio. A gente quer que ele passe checando de slot em slot. Então sempre que a gente adicionar um novo item, ele vai vir no slot 0. Ele vai perguntar, aqui tem um item. Se tiver, ele vai pro próximo. Aqui tem um item. Se já tiver, ele vai pro próximo. Daí ele vai chegar num lugar onde não tem um item. Aí sim, ele vai adicionar nesse Y, nessa linha que está vazia, que equivale a essa linha aqui. A segunda linha é o terceiro slot, certo? Linha 0, linha 1, linha 2. E daí ele vai querer adicionar aqui. Então, se a gente tivesse, por exemplo, o slot vazio, o quarto, ele passaria pela espada e falaria, aqui já tem item, pelo arco aqui já tem item, pela espada aqui já tem item, e ele adicionaria o item nesse local aqui, nesse novo, que é o vazio, que agora, no caso, é o quarto slot, a terceira linha, ok? E como é que a gente vai fazer para ele checar qual slot está vazio? A gente vai criar uma variável chamada checagem, underline checagem, uma variável local, e eu vou dar o valor de 0. E daí a gente vai criar um loop while. Então, enquanto
Daí a gente vai checar qual slot que ele tá. Então, enquanto o infos.item underline checagem for diferente de -1, o underline checagem vai ser mais. E depois que a gente descobriu qual a linha tá vazio, a gente vai adicionar nos nossos itens. Então, na coluna 0, na linha que tá vazio, a gente vai adicionar o nosso argumento 0. Você vê checagem. E depois o argumento 1 e o argumento 2. Então, só vou mudar o 0 para 1 e para 2. E o 0 aqui para 1 e para 2, ok? Então, agora vamos entender o que eu fiz aqui. Qual é a ideia por trás, ok? Então, vamos lá. A gente tá aqui, a gente tem o nosso grid, certo? E a gente está adicionando um novo item. Então, o que a gente está fazendo é, a gente está chamando essa função dsGrid adicionar item, e a gente vai dar 3 argumentos para ele. A gente vai dar o item, a quantidade e a sprite. Quando a gente fizer isso, ele vai pegar o nosso grid, objeto inventário grid itens, ele vai pegar o nosso grid que a gente está guardando nossos itens, e ele vai checar todas as linhas dele até ele encontrar uma vazia. A gente criou uma variável checagem que vai começar no 0, então ele vai começar na linha 0, ele vai começar aqui, e ele vai olhar se a primeira coluna tem um item, não tem nenhum item, então se é -1. Se for diferente de -1, então tem um item ali, ele vai para a segunda linha. Aí ele vai olhar, o item que está aqui é diferente de -1? É, então vou para a próxima linha. Aí ele vai fazer isso até ele encontrar um slot vazio, que seria esse daqui. Nesse daqui, o item que está aqui é -1, então quer dizer que ele está vazio. Então, já que está vazio, ele pode adicionar um novo item naquele local, ok? Então é isso que a gente está fazendo. A gente cria uma variável local, checagem, que começa na linha 0, aí ela vai checando todas as linhas até ela encontrar uma linha vazia. Quando ele encontrou essa linha vazia, ele pode adicionar nessa linha, na primeira, na segunda e na terceira coluna, um item, uma quantidade e uma sprite. Então aqui ele encontrou uma linha vazia e a partir daqui ele adicionaria aqui um item, aqui uma quantidade e aqui uma sprite. E esse item, essa quantidade e essa sprite a gente vai dar através dos argumentos, certo? Agora vamos ver como isso vai ser na prática. Então agora a gente vai vir aqui no nosso objeto inventário e onde a gente apagou, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar dsGrid add item. Daí ele vai pedir um item. Então, por exemplo, a gente quer adicionar o item underline armas.arco. Então, no primeiro a gente vai adicionar um arco. Quantos arcos a gente vai adicionar? Vou colocar 1. E qual é a sprite? Vai ser SPR itens armas, certo? Depois a gente pode adicionar quantas vezes a gente quiser. Eu posso dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. A gente vai adicionar um de cada arma. Então, ao invés do arco aqui vai ser uma espada. Aí depois vai ser um cajado. E a quantidade vai ser 52 e a quantidade aqui vai ser 98. E a sprite vai ser a mesma porque todos eles são armas, certo? Mas depois a gente vai vir aqui, a gente vai adicionar um dsGrid add item. E o item que a gente vai colocar agora vai ser item, tem underline inimigos, ponto, slime, parte. Então a gente vai adicionar uma parte de uma slime agora. Qual a quantidade que a gente vai adicionar? Vamos colocar 6. E a qual vai ser a sprite? SPR itens inimigos. Em vez de ser o itens armas, vai ser os itens inimigos. Então, cada item vai ter uma própria sprite para se referenciar agora. E fazendo assim, criando uma função que a gente pode adicionar os itens, é muito mais fácil do que a gente ficar escrevendo aquele monte de coisa igual a gente estava fazendo antes. Então, por exemplo, nessa primeira função, a gente está chamando a função, a gente está falando para ele procurar qual é o slot vazio, o primeiro slot vazio, qual é a linha que está vazio, do 0 até o tamanho do nosso inventário. Ele vai rodar por todos os slots até achar um vazio. Quando ele achar um vazio, ele vai adicionar um arco numa quantidade 1, depois uma espada, depois um cajado. Aí quando ele chegar aqui, ele vai adicionar um SPR itens inimigos, então ele vai adicionar uma outra sprite com image index 0. E se a gente tiver no SPR inimigos, o image index 0 é a slime part, ok? A gente dá uma quantidade, a gente pode fazer isso para todos eles. Então a gente vai vir aqui, a gente vai adicionar um de cada item do inimigo. Então a gente vai adicionar um orc capacete, e a quantidade vai ser 54, e um orc dente, e a quantidade vai ser 12. E a gente vai usar o SPR itens inimigos para os 3, e caso a gente quisesse ter um outro tipo de sprite para, não sei, vamos supor que a gente tem
armadura, luva, a gente poderia criar aqui, a gente só colocaria SPR itens, por exemplo, luvas, SPR itens armaduras. Então com isso a gente já está adicionando os itens no nosso inventário normalmente. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, que por enquanto quando a gente está pedindo para desenhar o nosso sprite, a gente ainda está se referindo a SPR itens. Só que não é isso que a gente quer. Então aqui dentro do loop, antes do nosso slot x, slot y, a gente vai criar uma variável local chamada underline sprite. A gente vai pegar qual é o sprite que está em cada slot. Então, o underline sprite vai ser grid underline itens. A gente vai acessar com hashtag. A gente vai pegar o infos.sprite no i. Então, o que ele está fazendo é, ele está loopando por cada slot, e quando ele vai de slot por slot, ele está vendo qual é o sprite que tem aqui. Por exemplo, aqui é SPR itens armas, SPR itens armas, SPR itens armas, SPR itens inimigos, vazio, SPR itens inimigos, SPR itens inimigos, vazio, vazio, vazio. Ele vai fazer isso por todo o slot. Então ele só está checando qual é o sprite de cada slot, ok? E daí a gente pode vir aqui e trocar isso aqui para underline sprite. Então agora a gente pode vir aqui e executar o nosso jogo para ver como ficou. Ok? Então, a gente está aqui. Se eu abrir o inventário, a gente pode ver que a gente tem um arco, uma espada, um cajado, um slime, um capacete e um dente. Tudo funcionando certinho. Cada um tem uma sprite diferente e ele está reconhecendo qual é esse sprite. Agora a gente pode adicionar múltiplos itens. Mas a gente tem um problema agora bem grande que a gente vai ter que arrumar. Como a gente viu, por exemplo, a espada e o slime, os dois correspondem ao item 0, certo? Se a gente pegar o nosso enum itens armas e enum inimigo, o espada é 0 e o slime parte é 0 também. Então os dois são item 0. Então o que vai acontecer é que se a gente... Opa, deu um erro porque aqui eu esqueci que quando eu clico em um item, ele ainda está usando SPR itens. Para a gente desenhar qual é o sprite que vai estar no nosso mouse, a gente também tem que mudar para aquele underline sprite que a gente criou, ok? Então, aqui, quando a gente clica um item, a gente está falando que se a gente tem um item selecionado, a gente ainda está desenhando o SPR itens. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar falar que o sprite que a gente vai desenhar é o grid underline itens, daí a gente vai acessar o nosso grid com hashtag, e o que a gente quer pegar é o infos.sprite, e a linha que a gente quer é a pós selecionado. Então o que está acontecendo é que, se a gente lembra, a gente está falando que quando a gente clica em um item, a gente está pegando qual é a posição desse grid. Então a gente vai clicar, por exemplo, aqui na slime part, ele está pegando o quarto slot, 0, 1, 2, 3, a linha 3. Quando a gente clica, a gente vai pegar qual é a posição dele. Então é a posição 3 dentro do nosso grid, certo? Então é a linha 0, 1, 2, 3. Essa linha é que está o slime. Então a gente está falando que a gente vai acessar o grid, a gente vai pegar qual é o sprite dessa linha. Então a gente está acessando essa linha e pegando qual é o sprite para a gente desenhar no nosso mouse, ok? O que a gente está fazendo aqui é a mesma coisa que a gente fez aqui na var underline sprite, só que a diferença aqui, a gente não está, ao invés de a gente usar o i, que é o slot que ele está desenhando, a gente está usando o pós-selecionado, que é o slot que está aquele item que a gente clicou, ok? Então, agora sim, a gente pode selecionar um item e a gente vai falar do problema que eu estava falando antes, certo? Agora a gente pode só selecionar um item, clicar, ele vai aparecer normal pra gente. Eu posso selecionar o capacete, eu posso selecionar o dente, eu posso selecionar qualquer coisa. Só que a gente tem um problema que tanto a espada quanto o slime são item 0. E se eu clicar numa slime e clicar numa espada, ele vai considerar como se o item do slime fosse igual ao item da espada e ele vai estacar. Se eu clicar, por exemplo, nos itens, eles vão trocar a sprite um do outro, porque eles não estão entendendo qual sprite é de cada um, porque todos são itens 0, 1 e 2. Então a gente precisa criar uma maneira, quando a gente for trocar um item ou estacar, ele checar se as sprites são iguais. Porque no momento ele não checa essas coisas. E quando a gente clica, se ele tem um item igual, ele vai ficar alterando as sprites e os itens, ok? Porque eles estão trocando a sprite um do outro. Então o que a gente precisa fazer é, nesse primeiro caso, onde a gente seleciona se um item é igual ao outro, e a gente checa para ele estacar, a gente tem a checagem de, primeiro, se eles são itens iguais e se ele não está com o mouse a pós selecionada nele mesmo. Então, se é o mesmo item, se a pós selecionada é diferente de onde está o mouse, então se a gente já fez essa checagem, e se o grid underline itens, acesso grid, abre colchetes, hashtag, infos.sprite do i for igual ao grid itens, abre colchetes, hashtag itens, infos.sprite
da pós selecionada, aí sim ele vai estacar, ok? Então, vamos entender o que a gente fez? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a slime que corresponde à espada. Se eu clico agora, ele não vai. Por quê? Porque quando eu tô clicando, ele tá checando. O item é o mesmo? Ok, os dois são item 0. Eu tô com o mouse em cima da mesma posição que eu cliquei? Não, senão é esse caso que ele tá checando. Se eu tô clicando nele mesmo. Também não é. E ele tem a mesma sprite, então o SPR itens armas é o mesmo do SPR item inimigo? Não, então ele não vai deixar a gente estacar. E só com isso a gente já não consegue estacar. O que está acontecendo agora é que a gente ainda tem o problema de quando a gente troca itens diferentes. A gente pode ver que ele está trocando a sprite e está bugando bastante ainda. Porque a gente não arrumou isso ainda. A gente tem que arrumar o caso 2 e o 3 ainda. Caso o slot seja vazio e caso a gente quer trocar a posição de 2 itens. Por o slot ser vazio, a gente tem que pensar que quando a gente tem um slot vazio, a gente está passando a informação de um slot para o outro. A gente passa a informação do item, a gente passa a informação da quantidade. Só que a gente tem uma nova informação agora, que é a sprite. Então a gente tem que passar a informação da sprite de um slot para o outro que a gente está querendo enviar. Para isso a gente pode copiar esse código que a gente tem de itens e de quantidade. A gente só muda o infos itens por infos sprite no i e o infos no pós-selecionada para infos sprite também. Então a gente está só pegando qual é a sprite que estava no item que a gente selecionou e passando para esse slot novo que a gente está enviando, que é um slot vazio. E a gente não pode esquecer que o grid itens daí sprite também vai ter que ser -1. Então a gente vai esvaziar todas as informações daquele item que a gente tirou um item dele, ok? E agora, para o último caso que a gente vai alterar, a gente vai trocar os dois itens, a posição de um item pelo outro, a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente só está passando duas informações. Agora a gente também precisa passar a informação da sprite. Então a gente pode só vir aqui, eu vou copiar essa variável local quantidade, eu vou trocar para SPR. E o infos, em vez de quantidade, eu vou trocar para sprite. Isso que a gente está fazendo com a sprite, a gente vai ter que fazer para tudo. A gente só está fazendo uma maneira aqui que eu estou fazendo com a sprite. Mas vamos, por exemplo, cada item tem uma descrição. Se a gente adicionasse aqui uma nova info descrição, a gente viria aqui, quando a gente passa um item de um slot para o outro, por exemplo, a gente adicionaria aqui que a gente também tem que passar a descrição, além da quantidade da sprite. E depois aqui, quando a gente trocasse a posição um do outro, a gente também trocaria a descrição um com o outro. E se a gente adicionasse, não sei, ataque, se a gente adicionasse defesa, se a gente adicionasse todas as informações, a gente teria que vir aqui e alterar como uma passar para outra. Tem uma maneira mais otimizada para a gente fazer isso, mas é um pouco mais difícil. Então eu quero deixar tudo aqui bem simples, porque isso aqui já é um sistema difícil, já é um sistema complicado. Então eu não quero complicar mais ainda. Então a gente vai fazer esse sistema de passar manualmente de um slot para o outro as informações, ok? Então aqui daí a gente guarda qual é a sprite que estava naquele item que a gente está com o mouse em cima. E a gente faz a mesma coisa que a gente fez de daí sobrescrever qual é o item. Então a gente vai colocar infos sprite, vai ser igual infos sprite. E daí a gente só coloca aqui a nova sprite vai ser underline SPR e a gente só troca o infos aqui por ser sprite. Esse sistema de troca a gente já fez em outro vídeo, né? Então, se você quer entender melhor, você tem que assistir aquele. Aqui eu não vou explicar o que eu já expliquei, senão a gente vai ficar para sempre nesse ciclo. Sempre que a gente for alterar alguma coisa, tem que reexplicar. Mas aqui a gente só está alterando os valores de um slot para outro, a gente só está invertendo os valores no grid, ok? E agora sim, a gente pode testar certinho para ver como ficou tudo e se está funcionando. Eu cometi um pequeno erro, na verdade, que a variável sprite, ela estava aqui em cima antes. Eu confundi e ela não pode estar aqui em cima, ela tem que estar ali embaixo. Por quê? Porque a gente está criando uma variável sprite, a gente está pegando quais são as informações do nosso grid. Só que aqui embaixo a gente altera o nosso grid. Então ele tem que pegar a informação correta e fica embaixo aqui e não no começo. Porque a gente está pegando uma sprite e depois a gente está alterando qual é essa sprite, daí a gente não tá pegando a sprite correta. Primeiro a gente tem que alterar e tudo, e depois sim pegar qual é a sprite correta pra gente poder desenhar, ok? Então, em vez de ficar aqui em cima, a gente coloca depois que a gente fez todas as alterações. Quando a gente clica, quando a gente altera o nosso inventário, ok? Foi um erro meu, foi besteira, acontece. A ordem do nosso código importa muito, então é bom a gente também se acostumar com isso, ok? Então, a gente tá aqui, eu adicionei uns itens a mais pra gente poder testar tudo. Primeiro, a gente testa no slot vazio, quando a gente altera pro slot vazio. Aqui eu desenhei pra gente o nosso grid. A gente pode ver que
a gente altera e altera o valor. Tá zero aqui porque eu cometi um erro de eu não ter colocado para ser -1 a partir do sprite também, a gente altera isso já já. Mas a gente pode ver que se eu altero a posição de um item, ele altera aqui no grid para a gente poder ver, ok? Então a gente está vendo, enquanto a gente está mudando para slot vazio, tudo está funcionando normal, tudo como antes. Agora vamos tentar estacar. Eu tenho uma slime e o correspondente à espada. Se eu clico não vai, mas se eu tento destacar com uma slime, ele vai certinho, ok? Aí tudo tá funcionando. Agora, quando eu tento trocar dois itens, eles trocam. E quando eu tento trocar um item de drop com um item de arma, ele também altera normalmente agora sem erros. Depois a gente pode destacar armas, por exemplo. A gente pode trocar tudo certinho, ok? Só tem um último detalhe que é, vamos supor que eu pegue uma slime e uma espada. Se eu clico em cima, a gente pode ver que ele não troca de valor um pelo outro. Ele não troca a posição. A mesma coisa se eu pegar um cajado e um dente, por exemplo, dente de orc. Por quê? Porque eles são o mesmo item. E se a gente for ver aqui na nossa checagem de trocar as posições, a gente está falando que ele só vai trocar a posição se o item for diferente um do outro. Só que eles têm o mesmo valor de item, certo? Os dois são 0, por exemplo, os dois são 1, os dois são 2. Então, a gente vai ter que adicionar aqui uma outra condição, que é se eles forem itens diferentes ou se eles tiverem sprites diferentes. Porque se eles tiverem sprites diferentes, eles vão trocar de qualquer forma de posição, ok? Então, se a gente vier aqui, a gente vai colocar que se eles forem itens diferentes, or grid underline itens, a gente acessa o grid infos.sprite do pós selecionado for diferente do grid underline itens, hashtag infos.sprite do i. Então, se eles forem itens diferentes ou tiverem sprites diferentes, eles vão trocar as posições normalmente, ok? E agora, a última coisa que a gente percebeu ali é que eu tô falando para set region. Aqui no DS Grid Set Region, ele coloca -1 para todos os valores. A gente pode ver que o x1 é 0 e o y1 é 0. Só que o x2, ele tá 1. Então, ele tá indo até uma coluna 1. O que a gente pode fazer é só a gente falar aqui. O x2 é infos.altura menos 1. Porque o infos.altura é, por exemplo, 0, 1, 2, 3. Então, -1 é 2. Então, são duas colunas. E daí, se fosse 0, 1, 2, aí tivesse descrição, que é 3, e a altura fosse 4. 4 menos 1 é 3. Então, é o item, a quantidade, o sprite e a descrição. 0, 1, 2, 3. Então, o x seria 3 aqui certinho. E com isso, ele sempre vai atualizar automaticamente. Ok? Então, com isso, a gente tem o nosso inventário agora quase pronto. Falta só mais uma última mecânica, que é de dropar e pegar item do chão, certo? Senão não adianta muito inventário se a gente não tem drops. A gente não pode pegar ou largar coisas. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. E agora a gente tem tudo certinho para o nosso inventário. A gente já tem itens diferentes, a gente consegue diferenciar qual item é do outro, a gente pode trocar tranquilamente um item pelo outro. Tudo está funcionando perfeitamente. E esse aqui eu estou fazendo um inventário realmente muito caprichado. Eu quero realmente dar essa base bem sólida de inventário. Eu quero fazer um inventário completo aqui, o primeiro que eu estou trazendo. Esse aqui vai ser o inventário mais completo possível que eu estou trazendo. E só que depois eu vou trazer uns inventários mais simples, caso você queira um inventário mais simples. Mas esse aqui primeiro, como é de um RPG, eu acho que é uma parte bem fundamental de um RPG, tem esse inventário, ou para um monte de jogo que seja. Eu acho que é muito importante a gente fazer um inventário bem feito, onde a gente dá bastante opção para o jogador, que ele quer organizar da maneira que ele queira, onde ele pode dropar o item, onde ele pode colocar no slot vazio, às vezes ele quer separar alguma coisa aqui, por exemplo, vai ver que ele vai vender alguma coisa. Daí a gente quer manter, por exemplo, eu tinha essa mania de jogos a manter coisas mais importantes separadas do resto, para às vezes eu não vender por besteira. Eu realmente acho que isso acrescenta muito na jogabilidade do jogador, no quanto ele interage ali no inventário, o quanto ele se dá bem com o RPG e a qualidade do jogo mesmo. Por isso que eu tô caprichando muito nesse inventário. Eu espero que esteja sendo bom para vocês. Você esteja aprendendo. Esse inventário seja útil para o jogo de vocês, ok? Então, vai ser isso por esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido algo novo. Se vocês gostaram, vocês podem deixar um gostei. Se vocês quiserem acompanhar, se inscrever no canal. Se vocês conhecerem alguém que queira aprender também a fazer jogos e quiserem compartilhar o vídeo, eu agradeço muito. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Então, apoia-se, onde você pode me
me apoiar com um valor monetário, se você quiser, eu tenho meu Twitter, tenho meu Discord, tenho minha comunidade no Discord, tem minha Twitch, enfim, você pode dar uma olhada aí, tem tudo aí, todas as informações certinho, ok? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.